Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso 22, diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém. Nós vamos meditar nesta passagem bíblica, nesta parábola, a famosa parábola que as Bíblias modernas intitularam de o rico e o mendigo. Primeiro, aqui Jesus está usando um tipo de linguagem chamado parábola. Algumas pessoas dizem assim: não, aquilo era uma parábola, não era uma verdade. Não, nada disso. Existem vários tipos de linguagem. Para que Jesus contaria uma história se ela não tivesse fundamento? Jesus veio a este mundo para brincar de contar historinha? Não, tudo que ele contou, parábola das 10 virgens, que realidade tremenda, né? A parábola do filho pródigo, todas as parábolas são um ensino de Jesus, de fatos, muitas vezes já ocorridos, outros que ainda vão se cumprir. E aqui, esta parábola que Jesus conta, ela ensina, por exemplo, que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Isso é um fato marcante. Muitas pessoas, quando estão, às vezes, para partir, têm visão de anjos rodando a casa. Profetas têm visão de anjos sacudindo as pessoas. É um fator espiritual quando a pessoa está para morrer. Várias coisas acontecem nesse sentido. As experiências vão nos ensinando dia após dia na caminhada evangélica. Mas essa parábola começa dizendo: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Irmãos, as riquezas têm sido a causa da destruição de muita gente, inclusive da própria igreja. Igrejas, enquanto são pobres, estão abalando a terra. Depois que ficam ricas, caem numa desgraça que nem a misericórdia de Deus não resolve. Pregadores, enquanto são pobres, oram que o céu venha abaixo. Depois que enriquece, o Deus deles passa a se chamar dinheiro. Nós não podemos cair neste erro, amém? Porque Deus vai cumprir a sua palavra e a sua promessa. Ele não diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ele vai cumprir a parte dele, mas nós temos que sempre cumprir a nossa. Como Paulo diz: eu sei ser fiel no pouco, sei ser fiel no muito e sei ser fiel no nada. É isso que Paulo diz. As riquezas estão arrasando pessoas com título de crente. Por isso que a filosofia da minha vida é: de graça recebeste, de graça dai. Eu não abro mão disso. Entende? Paulo diz assim: não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Se vem dele, eu não tenho nada e eu não sou nada. Eu não tenho nada e eu não sou nada. A Escritura diz: notório é que nu saímos da madre, e notório é que nada levaremos deste mundo. Porém, as riquezas estão aí para cumprir o seu papel, e elas estão na mão de um camarada chamado Satanás. E esse camarada, lá em Mateus 4, ele percebeu o quanto ele poderia investir contra a vida do ser humano. Primeiro, em Jó, ele diz assim: tudo quanto o homem tem, dará o resgate da sua vida. E o que ele julgou que fosse a vida de Jó ali? Todos os seus bens materiais. Só que ele estava enganado, porque Jó disse: o Senhor Deus deu
o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, em Mateus, ele chega para Jesus, diz a Bíblia que o transportou a um lugar onde viu a glória do mundo e os reinos, e diz: tudo é meu, e eu dou a quem quiser. Isso me foi entregue, eu dou a quem quiser. Nesse tempo, nesse período, quem reina sobre esse mundo sou eu dou isso tudo a quem quiser, e eu tudo te darei se tu prostrado me adorares. Me faz um gestozinho de adoração, eu te entrego o mundo. E Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porém, hoje, tem pessoas que não estão se enquadrando na atitude de Jesus. O diabo está dando os reinos do mundo e as pessoas estão caindo. Elas esquecem que ter o reino do mundo, mas ter prestado a adoração, por mais que se tenha aquele a quem você adora, é maior do que você. E aqui vai dizer que, no verso 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Irmãos, o que eu quero nessa noite que Deus faça conosco? Principalmente comigo. Eu quero que Ele te alcance também, mas eu quero principalmente que Ele faça comigo. Eu quero que Ele me dê uma consciência da realidade do inferno, porque aí verdadeiramente eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho, que é a única fonte de libertação do ser humano. Se eu dormir entendendo, preocupado, que tem pessoas que vão cair no inferno e que vão eternamente viver em tormento, é isto que a Bíblia diz, e eu aposto a vida nisso. Assim como salvação é eterna, inferno, condenação também é. Por quê? Porque o preço, tanto por um quanto por outro, é um só. É o sangue, o sacrifício de Cristo que salva, e é esse mesmo sangue, esse sacrifício, quando negado, que condena. O preço é um só, portanto, é preço de eternidade, tanto para a salvação, quanto para a condenação. Eu quero que Deus, nessa noite, me dê essa consciência. Eu acho que eu tenho pouco a consciência do que é inferno, eu tenho pouco. Eu tento todo dia lembrar disso, que tem almas baixando ao inferno, mas isso ainda não está me preocupando como eu gostaria que me preocupasse. É tempo de eu acordar pensando na seara do Senhor e ficar incomodado quando a noite vem e eu não posso fazer alguma coisa por essa seara. Tem vidas padecendo, e muitas vezes as atividades do dia a dia, o nosso dia a dia, faz esquecer que aquele que trabalha conosco está no caminho do inferno. Eu tenho que me desesperar por ele. Ele está cego como um dia eu fui cego. Ele está dominado por correntes satânicas como um dia eu fui dominado. Ele está iludido pelas obras de Satanás como um dia eu fui iludido. Então, aquele camarada que trabalha comigo, aquele camarada que estuda comigo, aquele camarada que cruza comigo pelo meio da rua, se eu tiver a consciência real de que o inferno poderá abraçá-los a qualquer momento, quando passar alguém por mim, eu vou orar por ele. Passou outro, eu vou dizer: Jesus, abençoa aquela vida, repreende as obras do mal contra ele. Passou outro no local de trabalho, eu vou para o meu canto, vou dizer: Jesus, abençoa a vida daquele homem, dá ele entendimento, dá ele graça, dá uma experiência contigo. Eu vou começar a me desesperar pelas vidas, se eu tiver a consciência de que elas estão ao caminho do inferno. Será que isso é vivo em nós? Diz assim: então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Já vimos
pela simbologia bíblica, que essa água é a palavra, porque não tem sentido o homem clamar por água. No inferno, as chamas não são chamas, não é esse fogo combustível que nós conhecemos. Estamos falando de coisas da eternidade. Inferno é local de tormento. Não é chama, não pega fogo, não tem material de combustão lá. O corpo que está em tormento não é esse mesmo corpo que nós conhecemos. Todos os corpos serão transformados, tanto para herdar a glória de Deus, como para ser lançado no inferno. Porque Jesus Cristo disse que lá o bicho não cessa de comer. Quer dizer, é algo que não para. E esse bicho significa situação degradante, tormento, desarmonia, angústias. Essa água é a palavra. Então ele sente uma necessidade de quê? Peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para me refrescar a língua. O que ele está sentindo falta? Ele está sentindo falta daquilo que um dia ele rejeitou. Então ele está pedindo. E o que acontece? Isso não demonstra uma espécie de arrependimento? Demonstra. E qual o resultado? Não tem resultado favorável. Mesmo com um aparente arrependimento, acabou. A chance dele foi quando? Quando ele estava vivo andando sobre a terra. Então a chance dele é quando? Quando eu e você tiver coragem de abrir a boca e pregar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A chance dele é essa. E para que estamos neste mundo? Se não for para ganhar almas, meu irmão, não encontro outra razão de viver nesta terra. Não tem o mínimo sentido. A chance da humanidade é com aqueles que são sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. A chance deles sou eu e você. Por isso, meu irmão, que eu tenho que orar dizendo para Deus: Senhor, dá-me a língua como pena de um destro escritor. E se tu tens aí no céu uma unção de coragem e valentia, dá ela toda para mim. Quando se trata de almas, meu irmão, tormento eterno, você não tem que enxergar ninguém na tua frente. Não interessa quem gosta de você, quem não gosta. Não interessa quem vai mandar te prender ou te matar. Se a tua boca está aberta, a tua língua está solta, fala e não te cales. Nós temos que nos compadecer. A Escritura diz: sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no céu. Misericórdia de quem? Esse mundo aí, desse jeito que está. Quantas vezes eu orando, olhando para a cidade, eu dizia: meu Deus, esse mundo está muito quieto. As pessoas estão achando que está tudo bem. Elas têm o seu emprego, elas entram no seu carro, elas têm a sua casa, têm ar-condicionado, outros têm piscina, os filhos estão na faculdade, elas estão muito bem. E o diabo está fazendo com que muitas pessoas estejam muito bem. Por quê? Eles acham até que tem Deus porque estão muito bem. Quantas pessoas já não jogaram na nossa cara: se Deus não tivesse na minha vida, eu não teria o que tenho. Quantos já não disseram isso? Então, irmão, estão a caminho do inferno. E aqui ele disse, porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Acabou, está encerrada a história. Eu preciso, nesta oportunidade, sair daqui com uma consciência maior sobre essa realidade do inferno. Eu preciso sair daqui sabendo que aquele meu vizinho que não conhece Jesus Cristo, ele está irremediavelmente perdido, a menos que ele se arrependa dos seus pecados
e aceite ser lavado no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, se ele não seguir Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está frito. E quem está fazendo a obra na vida dele? O diabo. E tem gente que esquece que o diabo é inteligente, porque todo ser que Deus criou tem lá o seu grau de inteligência. Tem animais que você fica perplexo com o que nós chamamos de instinto. Você percebe que é mais do que um instinto? Se animais possuem lá o seu grau de inteligência, que dirá seres que Deus criou, meu irmão, lá na eternidade? E o diabo é inteligente, ele traça estratégias, ele traça planos maravilhosos para iludir as pessoas. Precisa uma palavra de ousadia e valentia para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, meu irmão, não podem ser feitas por pessoas que viviam ou vivem aquele evangelho tradicional que um dia nós conhecemos. A obra do diabo só pode ser feita por uma obra de renovação, só pode ser desfeita por uma obra realmente de restauração. O diabo está traçando planos maravilhosos, em que as pessoas não percebem que estão acorrentadas. Só você, para chegar e apontar para essas pessoas as correntes que elas têm nos pés, as correntes que elas têm nas mãos, as correntes que elas têm na mente. Só nós, com entendimento, com conhecimento, elas estão vivendo a sua vida. Terreiros de macumba, meu irmão, estão fazendo obras estarrecedoras. Pessoas atravessam punhal no seu corpo dentro de terreiros de macumba, dão as suas consultas, depois arrancam o punhal, não tem nem marca de onde entrou o punhal, muito menos gota de sangue. E as pessoas estão ali perplexas. Quem vai dizer para elas que elas não estão diante do próprio Deus ou da divindade? Só eu e você pode dizer isso. Só eu e você tem autoridade e conhecimento para isso. A seara é realmente muito grande e muito poucos são os obreiros. De vez em quando eu fico indignado e em nostalgia ao mesmo tempo, que saem essas revistas que pensam que são evangélicas, com estatísticas. 26 milhões de crentes não sei aonde, não sei quantos mais milhões de crentes não sei aonde. Eu pergunto, cadê? Cadê os crentes? Onde estão esses milhões de crentes? Ah, tá, já sei onde estão. Estão na Câmara dos Vereadores, estão lá no Senado, estão se candidatando a governador. É isso que eles chamam de crente. Isso eu não chamo de crente. Então eu pergunto, cadê os crentes? A seara é muito grande, pouquíssimos são os obreiros. Aí ainda continua sendo dito para ele, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. O que aconteceu? É uma situação definitiva. Quem foi salvo, foi salvo. Quem foi condenado, foi condenado. E eu digo mais uma coisa para você, meu irmão. As pessoas, quando partem desta terra, elas já partem salvas ou condenadas. Muita gente acha que, o grande dia do juízo do trono branco, o dia do julgamento, lá que vai definir a situação das pessoas. Não, nada disso. A situação é definida aqui no planeta Terra, não é na eternidade. Quando você parte deste mundo, você já parte ou levado pelos anjos ou precipitado para a sepultura. Não é lá que vai haver um julgamento. O julgamento que vai existir depois dos que são salvos é o julgamento das suas obras. Os crentes não serão julgados, porque se você já parte salvo,
não cabe um julgamento, não é isso que a Bíblia diz, mas as suas obras sim. Porém, o ímpio, ele já parte em direção ao inferno, fica em tormento, depois ele sai do inferno para comparecer perante o tribunal de Cristo, sim. Se ele tinha dúvida da sua condenação, agora ele não vai ter mais. E aí ele é lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é o quê? A segunda morte, ou seja, passou a morte física, agora vem definitivamente a morte espiritual, onde não tem mais jeito, não tem mais volta. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O que acontece? As pessoas no inferno, a sua consciência de onde elas vieram e o que continua, vamos dizer, acontecendo sobre a terra, elas têm esse conhecimento. E sabe o que isso se transforma? Isso se transformou em quê? Em mais um motivo de tormento. Mais um motivo de tormento para aquele homem. Já não bastava o sofrimento que ele em si está sofrendo, ele agora diz: eu tenho 5 irmãos, e eles estão no mesmo caminho que eu, eles estão comendo, bebendo, se vestindo bem, eles estão em luxúria. E meu irmão, observa aqui, ó, o homem era rico, vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias regalava esplendidamente. A Bíblia diz que esse homem era um adúltero. A Bíblia diz que esse homem andava em prostituição. A Bíblia diz que ele era um ladrão, que ele era um vigarista. Você entende quando Jesus Cristo diz que a porta do inferno, da perdição, é muito larga? A Bíblia não está dizendo que ele era um mentiroso. Não está dizendo isso. Está dizendo apenas que ele era rico e vivia regaladamente, ou seja, ele vivia os dias deles comum. Não está dizendo que ele vivia em pecado. A Bíblia não traz uma acusação. Jesus Cristo, na parábola, não está acusando este homem condenado ao inferno de estar vivendo no pecado, mas simplesmente o está acusando de ter negado a palavra. Então, quantas pessoas tem ao nosso derredor que vivem muito bem? Você olha para a vida da pessoa, é íntegra, não rouba, não mata. Patrões que tratam os empregados com toda a dignidade, são raríssimos, mas tem. Pessoas que não roubam, não defraudam nada de ninguém, mas meu irmão, se não se render à doutrina do Evangelho, com toda a sua santidade, vai queimar eternamente no tormento. Isso tem que ser mais um motivo para nós nos desesperarmos, porque muitas vezes as pessoas estão achando que quem vai para o inferno é o traficante, é o que mata, o que rouba, o que adultera. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, seja como for, todos pecaram. Mas como que esse homem aqui pecou? Ele pecou negando a doutrina de Cristo. Ele pecou negando a lei. Ele pecou não aceitando sobre a sua vida os princípios da lei, embora ele não fosse todas essas aberrações que se vê normalmente por aí. Então, será que está entrando na nossa consciência que Jesus Cristo disse que a porta da perdição é larga e muitos passam por ela? E eu poderia dizer, ela é muito larga realmente. E diz assim: respondeu Abraão no verso 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas representam o quê? A palavra. Então eles não têm mais Moisés e os profetas, eles têm eu e você.
Nós é que temos a palavra. Somos nós que estudamos a Escritura. Somos nós que somos templo do Espírito Santo. Somos nós que temos autoridade para dizer legião de demônios, sai fora. Aleluia. Somos nós que temos autoridade para orar pelos enfermos e saber que o nosso Deus cura. Somos nós que desfazemos as obras do diabo. Somos nós que libertamos os cativos da mente e do entendimento. Somos nós com a palavra da verdade, porque essa graça está sobre nós. E nós podemos levá-la adiante, porque ninguém pode dar daquilo que não recebeu. Eles não têm mais Moisés e os profetas. Mas que eu olhe para esse texto e diga assim: Senhor meu Deus, este mundo não tem mais Moisés e aqueles profetas, mas tenho eu aqui para ocupar o lugar deles. Tenho eu aqui para alertar esse mundo. Tenho eu aqui para desfazer as obras do diabo. Tenho eu aqui para anunciar a verdade. Tenho eu aqui para mostrar que Deus ainda vive e reina. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmão, você não tem ideia de como essa passagem me dói. Você não tem ideia de quando eu leio esses 2 últimos versículos, como uma espada atravessa a minha alma. Eu vou te explicar por quê. Você não percebeu, mas eu vou te explicar por quê. Olha só. Eles não têm mais Moisés e os profetas. Agora o mundo tem quem? Eu e você. Aí diz assim, olha, se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, se não ouvem eu e você, nem que um dos mortos ressuscite resolverá. Entendeu o peso que está sobre as nossas vidas? Nós somos a solução para o mundo. Como já disseram lá nos Estados Unidos, certa vez, o presidente dos Estados Unidos fez uma reunião e convocou tudo que era pastor e ministro evangélico que ele conhecia e colocou todos eles numa cadeira e começou a dizer: a solução para o mundo não está nas Nações Unidas, a solução para o mundo não está no dólar, a solução para o mundo não está na economia americana. Virou para os pastores e disse assim: a solução para o mundo está na mão de vocês, ministros da palavra de Deus. Eles não têm, Moisés e profeta não estão mais nessa terra, mas eu estou. Eu e você somos porta para que as pessoas encontrem a verdade do Evangelho e escapem da condenação do inferno. Lá no inferno elas vão estar sofrendo. E tem mais, irmão. Se eu não me gastar e me deixar gastar pelo Evangelho, terão parentes meus queimando lá no inferno. Terá irmãos meus queimando no inferno. Pode ter filho meu queimando no inferno. E quando eu chegar lá no céu, eu vou procurá-los. E se eu não achá-los, só aquela misericórdia que Deus, que está escrito lá em Apocalipse, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu quero que nessa noite a graça de Deus faça descer sobre a minha consciência a realidade do que é o inferno, e que eu não queira viver nessa sociedade como qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um, eu me nego a receber esse título de qualquer um. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho posto Satanás para correr todo dia, ninguém faz isso. Só nós. Eu não sou qualquer um. Deus nos tem livrado da morte, das viroses, da enfermidade. Nós não somos qualquer um, nós somos o corpo de Cristo na terra.
Nós somos a boca de Deus na terra, nós somos os passos de Deus na terra, nós somos as mãos de Deus na terra, nós somos os olhos de Deus nessa terra. Tem vidas padecendo, e eu preciso ficar incomodado com isso. Ah, mas o que eu farei? Tu pode fazer muito, irmão. Só depende de você fazer uma oração e ter coragem para renunciar depois. Se você disser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Ele traça o plano para que a sua vida seja referencial para as nações. Só depende de você. O que você tem em casa? Ah, eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. É isso aí. Põe a serviço de Deus. O que você tem em casa? Não, eu não tenho absolutamente nada, eu só tenho um monte de parede com tijolo. Põe a serviço de Deus, dali pode nascer uma igreja que transforme o mundo. A parte de Deus está feita. Nós precisamos salgar. Nós precisamos iluminar. Eu te digo uma coisa, quando Jesus Cristo diz que nós somos a luz do... Algum de nós ilumina alguma rua? Que mundo é esse? São as vidas. Sistema que é errado quanto às vidas que fazem parte desse sistema. Nós somos luz do mundo para iluminar o quê? A mente das pessoas. Quando você propõe o desafio, porque para pregar o evangelho você tem que expor a sua própria vida. Se você não expõe a sua própria vida, você não prega o evangelho com perfeição. Porque está escrito, vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, não amando a própria vida até a morte. Então, irmão, quando você expõe a vida, lança desafios, aí você liberta os cativos. Tem pessoas enraizadas nas suas doutrinas. Certa vez eu ia saindo de uma igreja, perto da igreja tinha um centro espírita, e as pessoas saíram, meu irmão, eu falei assim, que isso? Saíram daquele centro espírita, felizes. Claro, nós olhávamos e víamos um semblante descaído, mas nós que temos o toque do Espírito Santo. Mas as pessoas aparentemente saíram felizes e radiantes. E duas mulheres iam conversando na calçada e diziam assim: você viu só o que ele falou? Ele disse que eu tenho um escudo e uma espada. Você vê como o diabo é um imitador barato? E a outra dizia, e viu o que ele disse que eu tinha? Ele disse que eu tinha isso, que eu tinha aquilo outro. Você sabe que linguagem é essa, né? Aquilo que Deus nos dá na nossa armadura espiritual, o diabo estava mentindo lá para eles, dizendo que eles também tinham. Por isso eu te digo, irmão, quer libertar um cativo? Não vai pregando paz e amor, porque você não vai libertar um cativo. As pessoas estão muito enraizadas na mentira. O diabo é um ser inteligente, ele sabe como trabalhar com o ser humano também. Ele sabe o que o ser humano gosta. Todo ser humano gosta de ser exaltado. Aqui, no evangelho, a gente prega, te arrepende. A gente pisa, bate pé, a gente cobra. A gente quer que você se arrependa, que você volte atrás. A gente cobra as tuas atitudes. Lá nos terreiros não tem isso. Lá é só exaltação. E o ser humano gosta de exaltação. Ah, você na outra encarnação, você era um príncipe. E o camarada vai lá em cima. Eu era um príncipe. Você, sabe aquela guerra, Alexandre o Grande? Você era Alexandre. Você só andava montado em cavalo. Aí vem você querendo pregar uma paz e um amor. Você acha que você vai desestruturar as mentiras do diabo com uma palavrinha banal? Você tem que ser muito valente de chegar e dizer, não, é mentira,
está errado, me leva lá que eu te provo na cara do demônio que está errado, que ele é mentiroso. Me convida, me leva lá no terreiro de macumba, onde você consulta o diabo. Não, mas aquilo não é diabo para você, para mim é, me leva lá que eu te provo. Você tem que ir, apelar, entrar para a ignorância espiritual. Por quê? Porque existem almas a caminho do inferno. E você sabe que se aquela alma bater lá, ela não escapa mais. Acabou. Então isso, irmão, tem que fazer parte da nossa consciência. No teu trabalho, tem crentes? Glória a Deus. Tem não crentes? Deus está te dando a chance de trabalhar então. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, clama por essas vidas, chora por elas, chora, clama, entende. Se você não entender que elas estão a caminho do inferno, você não vai nem fazer uma oração, você vai ignorar. O primeiro folheto que você der, eles vão rasgar na tua cara e jogar em cima de você, você vai dizer assim, ah, eles não querem, eu vou seguir meu caminho. Não, se você tiver consciência do que é o inferno, você vai dizer assim, eles não querem, mas eu vou insistir. Rasgou um folheto, dá outro. Rasgou, dá outro. Vai clamando, vai orando, vai pregando, vai falando. Porque nós sabemos que se eles caírem lá, não escapa mais. E como eu digo, eles não têm mais Moisés e profeta, mas tem eu e tem você. Amém, querido? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.